Muito bem, nesse vídeo eu quero prestar uma homenagem pessoal a um verdadeiro herói brasileiro, né? Uma pessoa que, vamos dizer assim, por meio das suas declarações, da sua inteligência e da sua obra, né, vai deixar uma marca, né, na história do Brasil muito significativa, né? Algo de que as pessoas vão se lembrar e se orgulhar muito, né? Vai ficar registrado. Eu acredito que até uma declaração dessa pessoa deveria estar registrada uma placa de ouro em cada esquina desse país, né? Eu me refiro a este personagem, se chama Hélio Schwartzman, né? Trata-se de um colunista da Folha de São Paulo. Então, é fácil de imaginar, né? O nível, o grau, né? E a capacidade mental, né? Então, eu confesso, olha, a gente estuda bastante aqui, sabe? Temos grupos de estudos, estamos há 20 anos, né, pesquisando, estudando, lendo, e vamos dizer assim, o repertório bibliográfico aqui é imenso. Eu nunca ouvi falar desse cara. Eu só ouvi falar desse cara quando ele soltou, né, a sua declaração, né, de que desejava a morte do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, quando este declarou, né, oficialmente em público, que testou positivo para o Covid, né? Ele foi, esse jornalista, Hélio Schwartzman, né, foram registradas denúncias contra ele, e parece que, acho que foi o STJ, se não me engano, que concedeu uma espécie de indulto, retirou, né, a acusação, o inquérito ali não foi para frente, né? Por fim, ele, vamos dizer, seguiu livre, né, como se a sua declaração estivesse totalmente justificada, né? Ou seja, ela é totalmente injustificada. A partir disso, ele se sentiu bastante à vontade para declarar o mesmo em relação ao presidente Donald Trump, né, quando esse também testou positivo para o Covid, né? O que eu fico pensando assim, a obra desse cara, né, esse jornalista, deve ser tão irrelevante, assim, deve ser algo que não interessa sequer à mãe, ao pai, à esposa, aos filhos dele, que ele conseguiu, vamos dizer, os seus 5 minutos de fama, né, produzindo, quiçá, né, sendo pago para isso, né, produzindo uma sentença, né, que é totalmente injustificável, porque você desejar, uma das piores coisas que um ser humano pode fazer é desejar a morte de um outro ser humano para que o mundo melhore. Então, essa é uma, quer dizer, é de uma estupidez sem fim, né? Então, é uma pessoa que não sabe, pelo que podemos perceber, é uma pessoa que não, e como o próprio professor Olavo já explicou, que já perdeu a capacidade da ironia, de perceber a ironia e de ele mesmo ironizar, já perdeu a capacidade de compreender as nuances da vida, né, dos significados, e de flexibilizar as suas posições, né? Radicalizou, e no pior sentido da palavra. Então, né, e considerando que a obra desse cara certamente é irrelevante, porque, né, ele vai ser lembrado por essa sentença e não pelo que escreve, né, é isso que ele merece. Parabéns, Hélio Schwartzman, né? Você vai ficar, certamente você vai para a lata de lixo da história, mas se não for, você vai ser lembrado como o jornalista meia pataca, ou o jornalista, né, cuja opinião e os escritos são dispensáveis, mas que produziu o seu pequeno escândalo desejando a morte de pessoas. Essa é a sua grande obra, esse é o seu momento mais brilhante, Hélio Schwartzman, né? Como diria um maestro, né, os conscientes com o talento que tem podem encher a pança que tem indigestão.